Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 36 até o verso 46. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Louvado seja o Senhor pela palavra dele. Amém? Por que é que nós devemos orar? Por que é que isso é tão importante na vida de uma igreja? Por que é que nós devemos buscar ao Senhor? Por que é que nós devemos nos consagrar a Deus? Talvez a oração seja, nos nossos dias, um dos aspectos mais negligenciados da espiritualidade. Somos uma geração que não ora, porque não tem tempo para orar, porque não tem prazer em orar, porque não tem experiências vívidas de oração. Quando uma pessoa ora e as experiências da oração começam a se multiplicar na sua vida, a oração passa a fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, da sua história. É como comer, é como tomar banho, é como escovar os dentes. Porque como eu posso passar o dia sem reservar aquele tempo especial para estar com o meu Deus, para falar com o meu Deus, para ter comunhão com o meu Deus? O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses que eles deveriam orar sem cessar. A oração como uma prática contínua. A oração como algo que faz parte de cada instante da vida. A oração como uma sintonia fina em relação a Deus. A oração como um estarmos com Deus o tempo inteiro. Deus é o amado da alma. Deus é a fonte das forças. Deus é o socorro presente na angústia. Como passar o dia sem derramar o coração diante dele? Por que nós devemos orar? Por que essa insistência da palavra no ministério da oração? Por que essa insistência da palavra na prática da oração? Eu estava pensando sobre isso essa semana e me lembrei desse texto que nós lemos. Um belo texto. Um texto que fala da oração de Jesus. É interessante quando nós fazemos um estudo de todas as orações que Jesus fez. Nós vamos descobrir coisas interessantes. Que no ministério de Jesus houve momentos em que ele fez longas orações, teve momentos em que ele fez curtíssimas orações. Teve uma vez que ele ensinou uma oração, que nós chamamos até hoje oração do Pai Nosso, porque é o modo como ela começa. Mas é interessante observar que jamais, em todo o Novo Testamento, a oração do Pai Nosso, como ela foi verbalizada a primeira vez, foi repetida por quem quer que seja. Nunca no Novo Testamento, a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso foi repetida uma única vez. Quando Jesus orou em João 17, ele fez outra oração.
Quando Jesus orou em João 11, diante do túmulo de Lázaro, ele fez outra oração, do ponto de vista das palavras que foram pronunciadas. Quando os apóstolos oraram, em Atos dos Apóstolos capítulo 4, eles fizeram outra oração. Quando o apóstolo Paulo compartilhava as orações que fazia pela igreja, eram outras orações. Isso não é sugestivo? Que Jesus tenha ensinado uma oração que jamais foi repetida? Porque, na verdade, o objetivo nunca foi ditar uma oração. Conversa a gente não dita. Conversa a gente não prevê. Conversa a gente abre o coração, se a gente quer que a conversa seja legítima. Se a gente quer que a conversa seja autêntica. Se a gente quer que a conversa seja verdadeira. Jesus ensinou uma oração que nunca foi repetida, porque esse nunca foi o objetivo. O objetivo era dar aos discípulos um roteiro conceitual de oração. O que é que precisa ser contemplado, o que é que não pode ficar de fora. Qual é o tipo de relacionamento com Deus que nós devemos ter. Por isso que a oração do Pai Nosso é chamada pelos estudiosos de a oração modelo. Nós olhamos para ela e entendemos algumas coisas importantes para a vida de oração. A Bíblia tem muitos ensinamentos sobre oração e Jesus mesmo orou várias vezes. Mas esse texto talvez seja o mais dramático a respeito de uma experiência de oração do Senhor Jesus. Nesse texto, ele ora como em nenhum outro momento ele orou no seu ministério. A sua morte estava próxima. O traidor estava próximo. As autoridades que prenderiam Jesus estavam próximas. Tudo estava na iminência de acontecer. E a alma de Jesus estava angustiada. Ele diz aqui no nosso texto. Eu não sei se você consegue ler esse texto reconstruindo algo daquele cenário na sua mente. Mas se você consegue fazer isso, você sem dúvida nenhuma fica muito impressionado. Porque Jesus começa dizendo que a sua alma estava profundamente triste, com uma tristeza mortal. Você já sentiu isso na sua vida alguma vez? Já sentiu uma tristeza mortal? Tradução literal disso aqui seria mais ou menos o seguinte: eu sinto uma tristeza, que é a tristeza de quem vai morrer. É a tristeza de quem está às portas da morte. Essa é a tristeza, por exemplo, do suicida, que não vê mais nenhuma alternativa senão a morte. Jesus não via nenhuma alternativa que não a morte. Não porque ele desejasse isso que ele não desejava, nesse momento fica claro que ele não deseja humanamente, naturalmente falando, passar por aquele drama, mas ele sabe que essa é a exigência da hora. Morrer é a única opção nesse momento. Jesus sabia disso. Ele pede ao Pai: Pai, se for possível, se ainda houver alguma chance, se ainda tiver algum jeito, passa de mim esse cálice. E lá na frente ele ora de novo: se não for possível, passar de mim esse cálice sem que eu o beba. Você percebe uma angústia na alma de Jesus, uma dor. E como é que a gente resolve isso? Orando. Por que é que nós devemos orar? Por que é que Jesus orava tanto? Por que é que a Bíblia insiste tanto em que nós oremos? Eu encontro nesse texto 3 respostas que eu gostaria de compartilhar com o seu coração, ainda que rapidamente. Primeiro, nós devemos orar porque nós temos muito a dizer na presença de Deus. Essa é a primeira razão. Você deve orar porque você tem muito a dizer ao Senhor. Jesus tinha muito o que dizer. Jesus precisava abrir a sua alma. Jesus precisava derramar o seu coração. Jesus precisava pedir o que ele desejava pedir. Jesus precisava declarar diante do Senhor a sua angústia, a sua fraqueza. A oração é urgente, é exigência na vida da igreja, porque todos nós temos muito a dizer na presença de Deus. E quando nós não dizemos na presença de Deus tudo que está em nós, das duas uma. Ou nós ficamos dizendo para todo mundo, contrariando o que Bonhoeffer disse no livro Vida em Comunhão, quando ele sugere que sobre as nossas causas mais íntimas, sobre os nossos pecados, sobre os nossos dramas, sobre as nossas angústias, nós falamos com o Senhor e somente com o Senhor, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa vida. Quando nós não falamos com Ele, nós começamos a elencar pessoas para quem nós queremos dizer essas coisas, e aí as pessoas não ouvem, nós vamos multiplicando o número delas,
Como não temos alguém que nos ouça 100%, vamos compondo isso através de muitas pessoas, pessoas que ficam contando seus problemas para todo mundo, ou, que é o outro lado da moeda, pessoas que calam, que acumulam, que adoecem, que somatizam, que acabam perdendo a alegria, que acabam perdendo a saúde, que acabam perdendo a vida, porque os seus conteúdos estão parados. Há muitos anos, aconselhei uma pessoa que estava com um tumor na garganta. E na conversa, naquele período de acompanhamento, ficou muito claro para mim e para a pessoa que ela havia acumulado as suas angústias por muitos anos e que a sua vida foi uma história de alguém que sempre parava as coisas na garganta. Você já usou essa expressão alguma vez? Parou aqui, ó. Tá por aqui, eu tô por aqui. Gente que tá por aqui. E existem inúmeros casos de cânceres que são resultado de gente que não consegue se expressar, de gente que não consegue se manifestar, de gente que não consegue se abrir, de gente que não consegue verbalizar, de gente que não consegue pôr para fora. Em psicologia, os psicólogos usam uma palavra muito importante nesse processo, que é a palavra catarse. Você limpa a sua vida à medida em que você coloca para fora aquilo que está dentro. E à medida em que você fala, você elabora o que você fala, pensa no que você fala, ouve-se falando aquilo. E muitas alternativas começam a surgir. Se falar diante de um terapeuta pode ser tão curador, imagine falar diante do Deus do céu, que sabe o que você sente, que sabe da sua dor, que não interrompe enquanto você fala, que não tenta impor sobre você um ou outro pensamento, uma ou outra opinião, que respeita o seu tempo. A gente ora porque a gente tem muito a dizer na presença de Deus. Nós temos a pedir, porque as nossas necessidades são muitas. Nós temos a agradecer, porque nós recebemos bênçãos sem medida do nosso Deus. Quando eu era criança e alguém me dava alguma coisa, um presente, um doce, um refrigerante, um refresco, o que quer que fosse, a minha mãe olhava para mim e dizia assim: como é que a gente fala? Eu acho que as mães fazem isso até hoje. Como é que a gente diz? Como é que fala? Aí a criança olha e fala assim: obrigado. Com a vontade. Porque para nós está claro que uma vez que a gente receba algo, a gente tem que agradecer. Só que isso está claro nas relações sociais. Nem sempre está claro no mundo espiritual. Porque eu abro os olhos de manhã e aquilo é uma dádiva. Eu não teria nenhum controle sobre aquilo. Eu não tinha nenhum poder para acordar a mim mesmo, caso a morte me visitasse ali naquela noite. Mas de repente, eis-me com os olhos abertos e eu digo a Deus: obrigado, Senhor, porque isso é dádiva. Agostinho tinha uma visão da vida tão bonita que nas suas confissões ele escreve o seguinte. Agostinho diz assim: proclamem todas estas coisas que estão vivas. Não existíamos antes de existir para que nos criássemos a nós mesmos. De modo que a vida é uma dádiva e nós devemos agradecer por ela. Agradecer, nós temos muito a agradecer. O sol que brilha ou não brilha quando as nuvens estão no céu e você sabe que para além delas o sol está lá. Quantas bênçãos nós temos recebido do Senhor. Nós temos muito a agradecer. Terceiro, nós temos muito a adorar. Pedir, agradecer e adorar, porque o agradecimento não é tudo nessa experiência com o Senhor. A adoração também é fundamental. Quando eu converso com uma pessoa que diz assim: pastor, eu não tenho pedido mais nada para Deus, eu só tenho agradecido, nas minhas orações eu só tenho agradecido, das duas uma, ou a pessoa está exagerando e não é assim a oração dela, ou ela está muito equivocada na oração. Primeiro, que não existe ninguém que só possa agradecer. Até porque nos pedidos você tem que pedir perdão. Então esse negócio de eu só agradeço a Deus, isso é conversa de gente politicamente correta que não conhece o caráter do Senhor. Não existe essa de só agradecer. Eu tenho mais pecados no meu dia do que motivos de gratidão, pelos quais eu preciso pedir perdão. Eu tenho muito a confessar nas minhas orações. E só quem conhece o caráter de Deus faz isso.
Mas além de pedir e agradecer, eu tenho muito a adorar. Porque a gente aprende muito cedo na igreja que existe diferença entre adoração e louvor. A gente louva a Deus por aquilo que Ele faz. Por isso o Salmo 150 diz, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Mas a adoração não tem nada a ver com o que Deus faz. A adoração tem a ver com quem Deus é. Por isso o Salmo diz, adorai-o na beleza da sua santidade. Você não adora a Deus porque recebe bênçãos. Você adora a Deus porque Ele é digno, mesmo que Ele te mate. É uma convicção que às vezes nos escapa. Adoramos a Deus não porque a vida é bela, não porque as coisas boas estão à nossa disposição, não porque o saldo é positivo, mas porque a sua dignidade é inquestionável, independentemente de como flua a minha vida. Quando o salmista adora, ele adora porque Deus é grande. Às vezes, em risco de vida. Às vezes, sendo perseguido pelos seus adversários. Às vezes, com uma enfermidade. O salmista adora porque Deus é bom, independentemente do contexto que ele esteja vivendo. Eu tenho muito a dizer na oração, muito a dizer. Então, essa visão de que a gente só agradece, está errada. Eu tenho muito a pedir. Eu tenho muito a confessar. Obviamente, eu tenho muito a agradecer e, sobretudo, eu tenho muito a adorar, elogiar, engrandecer, exaltar. Os anjos passeiam de um lado para o outro na sala do trono cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Isso não tem nada a ver com o que eu vivo. Isso tem a ver com quem Deus é. E o adorador gasta um bom tempo na sua vida de oração, declarando a grandeza do seu Deus. Amém, irmãos? Segunda razão para a oração. Por que eu devo orar? É porque eu tenho muito a combater. Primeiro eu tenho muito a dizer. Agora eu tenho muito a combater. Eu tenho muito a lutar. Eu preciso me preparar para a prova. Eu preciso me preparar para o dia mau. Eu preciso vencer a mim mesmo. Veja o que acontece no nosso texto. Jesus pede ajuda para os seus discípulos. E o fato é que quando nós oramos, a perspectiva da existência do outro também tem que ser contemplada. Jesus pede para os seus discípulos orarem com ele, e eles não conseguem orar como Jesus estava orando, porque na verdade eles não estavam passando pelo que Jesus estava passando e não se solidarizavam com ele como necessário. Eles dormem porque os seus olhos estão pesados. E o olho só fica pesado quando as preocupações vão embora. Quando a angústia inexiste. Quem tem peso tem insônia. Você só dorme porque não é com você. Se fosse você, não dormiria. Os discípulos dormem porque não é com eles. E isso dói no coração de Jesus, que de repente ele se vê sozinho. Nessa vitória contra nós mesmos, incluir a perspectiva do outro é fundamental. Orar por você, mas também orar pelo vizinho, pelo irmão, pelo amigo, pela pessoa que sofre. Clamar por aqueles que sofrem, para que Deus tenha misericórdia deles. Esse é um passo de vitória. Mas veja o que Jesus diz quando os encontra dormindo. Vigiem, vigiem e orem. O espírito, na verdade, está, mas a carne é fraca. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que a oração não tem a ver só com as circunstâncias que me envolvem, mas, sobretudo, com a pessoa que eu sou e com o conflito que há em mim entre a minha natureza e o Espírito. O apóstolo Paulo traduziu isso de forma brilhante quando ele disse: em mim vejo duas naturezas que são conflitantes. Por um lado, desejo fazer a vontade de Deus e consinto com a lei de Deus na minha mente, porque a lei de Deus é boa. Mas por outro lado, a minha carne me inclina para me afastar de Deus, me afastar das coisas de Deus. De modo que em mim há uma batalha, há um conflito entre o espírito e a carne. A carne milita contra o espírito contra a carne. E a carne não quer que o espírito vença, porque isso significará a sua morte. Não é à toa que Jesus tenha dito: se alguém quiser seguir-me,
negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. É um morrer para as inclinações, para os desejos, para a natureza humana, de forma que Cristo viva. O apóstolo Paulo diz: vivo, não mais eu. Essa é a declaração da vitória definitiva sobre a natureza. Vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. E esse viver que eu ainda vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que é que Cristo pode pedir que você morra? Porque ele também morreu e foi uma bênção. Ninguém pode dizer nada antes de experimentar. Você não pode dizer para o seu filho que uma determinada comida é boa se você jamais comeu dela. Pais que dizem para o menino quando vão dar o xarope: é bom, filho, toma, tem gostinho de fruta. Aí o filho fala assim: então toma você primeiro. E aí você põe na boca e aquilo é um inferno dentro da sua boca. E você agora tem que engolir aquilo, fazer cara de que é gostoso, e aí depois dar na boca do seu filho e lidar com o fato de que ele vai achar você um mentiroso pelo resto da vida dele. Como é que eu digo que uma coisa é boa se eu nunca experimentei? Jesus experimentou. Ele passou pela morte e agora pode nos convidar a morrer. Isso não é derrota, isso é triunfo. Que você morra para si mesmo é um triunfo na sua vida. O Espírito está pronto. Ele só quer desabrochar. Ele só quer começar a conduzir. O Espírito está pronto, o canal está aberto, a vitória está garantida. Nós já somos mais que vencedores, mas a carne é fraca. Um pastor amigo meu dizia assim: a carne é fraca, mas ganha todas, né? Não perde uma. Porque nós alimentamos muito mais a carne do que o Espírito. Se você já leu um livro do Billy Graham chamado O Espírito Santo, é um excelente livro do Billy Graham. Nesse livro, Billy Graham conta uma ilustração para falar sobre a necessidade de alimentar o espírito e não a carne, de um vilarejo em que um homem sempre comparecia com 2 cachorros, um marrom e um beijinho, clarinho, um mais escuro e um mais claro. E esses 2 cachorros brigavam. Ele usava esses 2 cachorros para promover batalhas, brigas. E a cidade se reunia então para ver a briga dos cachorros e faziam apostas. As pessoas faziam apostas. E o fato é que às vezes o preto ganhava, às vezes o branquinho ganhava, o escuro ganhava, o clarinho ganhava. E as pessoas às vezes ganhavam aposta, às vezes perdiam aposta. E o fato é que o dono dos cachorros sempre ganhava. Ele sempre sabia qual cachorro ia ganhar e ele sempre ganhava as apostas que fazia. Um dia uma pessoa foi até onde ele vivia e perguntou qual que era o segredo de ele saber qual cachorro sempre ganharia. E ele disse: é muito fácil. O cachorro que eu quero que ganhe, eu alimento. O que eu quero que perca, eu não alimento. E aí fica fácil saber quem é que vai ganhar. E aí o Billy Graham completa: a natureza que você quer que ganhe é a que você alimenta. Se você quer que o espírito triunfe sobre a carne, você alimenta o espírito. Mas se você quer que a carne triunfe sobre o espírito, então você alimenta a carne. Por que eu oro? Porque eu preciso alimentar o espírito. Porque eu preciso dizer coisas como Jesus disse nessa oração: seja feita a tua vontade, não a minha. Não existisse esse texto na Bíblia, não houvesse esse momento na vida de Jesus, nós não teríamos certeza que houve um momento em que a vontade de Jesus e a vontade de Deus eram conflitantes. Jamais poderíamos dizer isso. Jamais poderíamos supor que foi difícil para Jesus pagar o preço que ele pagou. Você ora porque não é fácil ser você. Não é fácil lidar com os boicotes que você mesmo empreende contra a sua vida. Não é fácil lidar com o seu orgulho natural, com a sua soberba, com os seus complexos. Não é fácil dizer para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Não é fácil. Terceira razão. Primeiro, porque nós temos muito a dizer. Segundo, porque nós temos muito a combater. Terceiro, porque nós temos muito a receber. Boa notícia para você: Deus ouve e atende orações. Deus ouve e atende orações. A oração não é um processo emocional, a oração é um relacionamento real. Há alguém do outro lado, há alguém do outro lado da linha.
Há alguém ouvindo esse negócio? Há alguém interessado na nossa vida? Há alguém com poder suficiente para revolucionar a nossa história? Aleluia por isso! Deus ouve orações e atende. O modo como ele atende a gente já vai conversar. Mas ele atende. Um dia, uma pessoa me perguntou: pastor, quanto tempo uma pessoa deve orar por dia? Eu acho que essa pergunta foi uma das mais difíceis que eu já tive que responder. As mais difíceis eu não respondi. Essa foi uma pergunta muito difícil. Eu me lembrei de Lutero, que dizia assim: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso orar menos que 3 horas num dia. Mas eu fiquei pensando, será que é uma questão de número? Será que esse tempo é um tempo cronológico ou é um tempo de qualidade? Quanto tempo você deve dedicar a um filho no dia? Quanto tempo você deve dedicar à esposa no dia? Será que é uma questão quantitativa ou é uma questão qualitativa? E aí eu me lembrei desse texto, em que Jesus ora, várias vezes ele clama, mas o final do texto é extraordinário. Ele se levanta, chama os discípulos e diz: vamos, levantem-se também. Eis que o traidor se aproxima, e eis que está na hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Ou seja, eu descobri nesse texto que você ora até que possa se levantar confiante. Não é uma questão de quanto tempo você ora, mas como você se levanta da oração. Porque se você ora 2 horas e levanta ansioso, angustiado, achando que tudo vai dar errado, que Deus não te ouviu por 1 minuto, você gastou tempo, perdeu tempo. Não devia ter feito nada daquilo. Por isso que Jesus adverte que nós cuidemos das vãs repetições. Em Mateus capítulo 6 ele diz: quando orares, não usem de vãs repetições, como fazem os gentios, achando que pelo muito falar serão ouvidos. Se você levanta da oração com a mesma angústia com que você se ajoelhou, você não orou, você só murmurou. Se você levanta da oração decidido a fazer as mesmas coisas erradas que você estava fazendo antes de se ajoelhar, você não orou, você só fingiu. Se você levanta da oração com os mesmos medos que você estava antes da oração, sem nenhuma confiança no peito, você falou sozinho, você não falou com o Deus do céu. Por que é que essa oração de Jesus é maravilhosa? Pelo modo como ele se levanta. Vamos. O que eu podia dizer, eu já disse. O que eu podia pedir, eu já pedi. O que eu podia chorar, eu já chorei. O que eu podia suar de sangue, eu já suei. Agora é hora de encarar essa batalha. Agora é hora de fazer o que Deus reservou. Agora é hora de cumprir o plano. Agora é hora de dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa é a força da oração. Que eu me levanto renovado. Que eu me levanto abençoado. Que eu me levanto para enfrentar o que quer que esteja à minha frente, na certeza de que o meu Pai está no controle de todas as coisas. E eu não preciso temer, eu posso confiar nele. Posso crer, posso confiar. A pergunta não é quanto tempo você fica prostrado. A pergunta é como é que você se levanta. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, fez uma oração de uma frase. E depois olhou para as pessoas e disse: agora tirem a pedra. A oração estava resolvida. Uma frase. Senhor, obrigado, porque tu sempre me ouves. Agora vocês tirem a pedra. A confiança já estava a 100%. Então a oração pode ser rápida. Aquela oração rápida que a gente faz, desesperada, não é oração. E não devia ser rápida. Ai, Senhor, eu estou indo fazer vestibular. Me faz lembrar aquilo que eu estudei, porque senão eu vou reprovar. E eu vou reprovar, não vou saber o que dizer para minha mãe. Não é oração. Isso é sessão de descarrego dentro do carro. Oração é preencher o que falta para a totalidade da confiança. Orar é repor o que esvaiu da dependência. Orar é levantar e dizer: vamos, o Senhor é conosco. Quando os discípulos oraram em Atos dos Apóstolos, aquela oração em que eles dizem: ó soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, os homens estão fazendo o que foi predito na tua palavra, porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Viste como se levantaram contra o teu servo Jesus e como se levantam contra nós. Agora então concede aos teus servos coragem para pregarem a tua palavra. E olha para as ameaças deles. E o texto termina dizendo que o chão daquele lugar tremeu. Porque a oração deles foi uma reposição do que faltava da confiança.
Uma vez tendo orado, eles se levantaram e foram pregar o evangelho, ainda que eles estivessem ameaçados de prisão e morte. Como é que Deus responde às orações? Assim, dando a você o que você precisa para seguir em frente e cumprir o seu propósito. O que é desnecessário nesse processo não virá. É carne agindo na oração. É carne fazendo da oração cartinha para o Papai Noel. É carne. A oração contempla aquilo que é do interesse do Senhor. Quando eu não sei, eu até peço, mas eu também sei que Deus é soberano para dizer. Se disser sim, glória a Deus. Se disser não, glória a Deus. Sinal de que eu não preciso. Vamos fechar os olhos. Pai, o Senhor vê agora o nosso coração. E no nosso coração há um anseio por uma vida de oração relevante, consistente, significativa, marcada por experiências de milagre, que glorifique o nome de Jesus. E também para isso nós precisamos de ajuda. Porque como a tua palavra diz, nós não sabemos orar como convém. Mas o teu Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Teu Espírito nos socorre nas nossas fraquezas. Abençoa-nos, Senhor. Levanta-nos cheios de confiança. É possível enfrentar. Quando não é possível que o cálice seja afastado, é possível tomá-lo, porque o Senhor nos fortalece. A nossa alma está cheia da força que vem do Senhor, e nós nos alegramos em Ti apesar de tudo. Olha agora para aqueles que estão sofrendo, Senhor. Nós aproveitamos essa oração para lembrar daqueles que estão passando por lutas. Gente que está numa situação profissional, financeira terrível. Gente, ó Deus, que está com enfermidades emocionais. Senhor, olha para o teu povo agora, Pai. Olha para o sofrido, para o abatido, para o angustiado. Nós clamamos em nome de Jesus por uma intervenção tua. Cremos em milagres, em nome de Jesus. Amém.